Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui para a segunda parte da aula de medida socioeducativa e dinâmica de grupo e motivação. Essa parte agora da aula... Não. A gente já terminou a aula de medida socioeducativa. Agora a gente vai falar sobre dinâmica de grupo. Senhores, dinâmica de grupo para motivação. Sim, dinâmicas de grupo de motivação e integração compõem um capítulo importante ao dia a dia de uma organização. O ideal é ter claramente definido o real objetivo da atividade, para que o resultado final corresponda à expectativa. Ou seja, a atividade proposta funcionará desde que você saiba exatamente o que procurar e alcançar. Aí vamos ver alguns temas de dinâmica. Eu vou explicar algumas dinâmicas que eu separei quando eu escrevi a apostila, para vocês terem uma ideia. Como eu disse, né, eu era um cara que fazia muita dinâmica. É porque a televisão ainda não chegou, mas quando tiver a televisão aqui eu vou botar. Eu fiquei, na época que eu fiquei fora do Brasil em missão, a gente usava estratégicas para chamar a atenção das pessoas, para a gente conseguir fazer o que a gente estava se propondo a fazer, né? Que era pregar o evangelho. Então, nós fazíamos dinâmicas na rua, né? Teatro, pregação, dança, entendeu? A gente fazia várias atividades que chamavam a atenção de pessoas para a gente entregar o que a gente estava querendo. A gente tinha um objetivo, a estratégia para alcançar, né, o nosso propósito. E toda dinâmica tem que existir isso. Dinâmica, o que as pessoas não confundem um pouco é o seguinte: vamos fazer a dinâmica na clínica. Não é uma brincadeira, não é uma distração. Tem que ser algo com fundo terapêutico. Tem que ser algo que as pessoas aprendam alguma coisa. Isso que é dinâmica terapêutica. Pode ser considerado uma brincadeira, mas com propósito de atingir um objetivo comportamental. Então, você vê muita gente, né? Desculpa falar, tá, gente? Assim, eu não me entenda mal, né? Eu não tenho nada contra quem faz, mas assim, eu sou mais sério no meu trabalho. Eu vou fazer uma competição de pular com saco. O que isso vai agregar na vida do meu paciente? Nada. Uma bobagem, na verdade. Aí é brincadeira. Frustrante, muita gente só quer ganhar, né? Aí é brincadeira, entendeu? Aí, para mim, eu gosto de dinâmicas que tem um fundo terapêutico, ao qual a pessoa vai aprender alguma coisa. Igual aquela dinâmica que eu fiz na turma. Eu não fiz de novo, porque todo mundo aqui sabe. Se eu fizer de novo, todo mundo ia matar no peito, porque todo mundo sabe. Interpretação de brincadeira. Mas aquela dinâmica que eu fiz, sabe que eles não são bobos, Rafael. E na hora que eu botar as bolas um contra o outro, porque alguém sabe, alguém viu. Então, igual aquela dinâmica, né? Tinha um fundo para mostrar o que? Principal, é que eu não tenho que derrubar ninguém, entendeu? Eu tenho que cuidar do meu, porque eu cuidando do meu, eu funciono em grupo. Agora, se em vez de cuidar do meu, eu tentar destruir o outro, alguém vai vir e vai me destruir também. E todo mundo perde. Cara, não existe... Não, a maior dinâmica profissional que pode existir é você conseguir lidar com os aflitos, com as adversidades de cada um no ambiente de trabalho, fazendo um grupo funcionar. Empresas grandes não cresceram individualmente. Empresas grandes, pessoas grandes cresceram porque soube trabalhar, delegar, lidar com pessoas difíceis e funcionar em grupo. Eu, individualmente, eu nunca vou alcançar tudo que eu poderia alcançar. Então, a dinâmica tem que ter um fundo de consciência. Se eu estou fazendo uma dinâmica em grupo, tem que ser movido para essa consciência de trabalho em grupo. Por exemplo, nós éramos 15 pessoas, de várias classes sociais, de várias idades e de vários sexos, que estávamos sendo enviados para a China, para passar 3 meses na China. Nós não nos conhecíamos.
Como que eu vou fazer uma viagem dessa? Com 15 pessoas que eu não conheço, sendo que a maior parte era mulher, algumas da minha idade, algumas mais novas. Os homens, um era meu amigo, mas os outros eu não tinha tanta intimidade. E como que uma empresa, uma faculdade envia essas pessoas para um lugar tão longe, podendo essas pessoas ter um conflito, sair na porrada e ser todo mundo preso? Como que vocês acham que isso foi planejado? Nós passamos por um processo de adaptação de grupo, onde nesse processo nós tivemos dinâmicas de grupo que só participou as equipes. Era a equipe que foi para Juazeiro do Norte, a equipe que foi para Paraná, a equipe que veio para o Rio de Janeiro, a equipe que foi para a China. E aí, na dinâmica, nós tínhamos um desafio de chegar a bater a meta da dinâmica, só que para a gente alcançar aquela meta, todo mundo tinha que fazer a sua parte. Era a única maneira. E a gente passava horas enfrentando, xingando, brigando. Tu é burro! Segura isso! Mas você é retardado! Por que você puxou? Segura pra lá! E segura pra cá! E sabe, era um monte de dinâmica. Teve uma dinâmica que todo mundo tava com um bambuzinho, né? E aí a gente tinha que fazer uma fila e soltar a bolinha no bambu, e eu pegava a bolinha e botava no bambu do outro. Aí o outro pegava a bolinha e dava no outro. Então tinha que fazer a bolinha percorrer e cair lá no balde. Rapaz do céu, que inferno que era aquilo. Fazer 15 pessoas pensar igual. Mas a gente não tinha opção. A gente tinha que funcionar como grupo para alcançar o objetivo da viagem e para conseguir passar nas provas. Que era um teste se o grupo funcionava. Eu precisava de funcionar no grupo. E foi uma semana na Serra de Santa Catarina e o dia inteiro era dinâmicas para aperfeiçoar o grupo. Que as pessoas não se conheciam? A gente estava na mesma faculdade, mas era uma faculdade com 2.000 alunos. Então de 2.000 tiraram 15. Algumas pessoas eram próximas, algumas eu nunca tinha ouvido falar. Tem aquela dinâmica que é bem simples de conhecimento, você faz em dupla. E aí a pessoa se apresenta para você e você se apresenta para ela. Tem aquela também que escreve nas costas. Você apresenta a pessoa, você se faz passar pela pessoa e a pessoa se faz passar por você. Sim. Segundo o relato. Eu fiz muito isso. Eu acho interessante quando tem um fundo, quando tem um propósito. Brincadeira, eu não sou chegado. Mas dinâmicas com fundo terapêutico é ótimo, né? A gente vai ver algumas dinâmicas aqui para vocês terem uma ideia. Olha só, no meu material que eu mando para vocês, quando vocês saírem, o pessoal online, né, você sai daqui ou aqui dentro pegar o telefone, é só me adicionar que eu boto você no grupo e disparo todo o material. No meu material tem um livro com 500 dinâmicas, tá? E aí eu vou falar mais ou menos algumas dinâmicas desse livro que eu botei aqui para vocês saberem como que eu faço elaborar uma dinâmica. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Tipos de dinâmicas e seus objetivos. Dinâmica de motivação de pessoal. Quando você está com um grupo que você precisa de motivar aquele grupo a alcançar uma meta. O grupo está desanimado. Vocês sabem o que faz o campeonato Super Bowl nos Estados Unidos? Sabe o que é, né? O futebol americano. Sim. Quando um time está perdendo, está numa fase ruim, o dono do time contrata um time fuleiro para esse time dar uma coça no time para se motivar. E aí ele volta a jogar bem, entendeu? Tem um jogo praticamente comprado, mas não é comprado. Eles botam um time mais fraco, né? Para esse time que está indo mal, dar uma coça neles, se motivarem e voltarem a jogar bem. Perder também a fundo do poço. Mas geralmente é algo já elaborado para eles ganharem. Porque senão você piora a situação e ferrou, né? Então existem dinâmicas e estratégias para motivar, né, o seu grupo. Então você também tem que ter um olhar para olhar para o seu grupo e falar o que esse grupo precisa. E aí eu traço a melhor dinâmica para aquele grupo. Dinâmica de autoestima, motivação, integração de equipes. Tudo isso tem dinâmica para você alcançar. Você pega um grupo que todo mundo
tem muita baixa estima, todo mundo muito desanimado. Aí você precisa de usar a estratégia para dar uma animada naquele grupo. As dinâmicas não são brincadeiras. Elas precisam de ser algo pensado, elaborado, como terapeutas, para ser uma atividade terapeuta na vida dos pacientes. Eu não posso lidar com dinâmica como se fosse brincadeira, porque senão eu não estou sendo profissional, eu só estou brincando. Né? E não é. Eu já tenho meus pacientes que já têm um retardo de amadurecimento, porque todo dependente químico já tem um retardo de amadurecimento. E ainda eu vou ficar brincando com eles, eu vou piorar a situação. Eu preciso ser assertivo e ajudar eles a Melhorarem. crescerem, né? Melhorarem, evoluírem, amadurecerem. Dinâmica de grupo para trabalhos em equipe, que era um caso igual eu fiz, né? A gente tinha um trabalho a ser feito, então a gente fez um monte de dinâmica de grupo para a gente alinhar, né? E, cara, foi muito engraçado, porque nós tínhamos várias dinâmicas e cada dinâmica, uma pessoa do grupo se destacava na frente, porque ela tinha uma visão ou já uma experiência melhor naquilo. Por exemplo, esse negócio das bolinhas, as meninas praticamente comandaram, porque os homens a gente era bruto, a gente não conseguia controlar a negócio direito. As meninas que eram mais calmas conseguiram ajudar a gente a fazer o negócio com mais calma para a gente alcançar. Mas aí a gente tinha uma trilha para fazer. Nessa trilha tinha durex coloridinho preso nas árvores e a gente tinha que seguir o durex. Só que os durex eram colocados em intervalos longos. Então, muitas vezes a gente era um durex que tinha que virar e a gente passava direto. Então, nessa parte da trilha, de achar o caminho, eu e um outro cara, a gente assumiu a frente porque a gente tinha mais experiência nisso. Então, a gente conseguiu terminar e aí todo mundo só seguiu a gente. E outras atividades, uma ou outra pessoa assumiu. Sabe, eram várias atividades que fazia o grupo funcionar né, com todo mundo tinha que ouvir todo mundo para a gente alcançar os objetivos. Não dava para mim ser o líder absoluto, entendeu? Porque cada situação exigia uma expertise diferente da pessoa do grupo. E aí, quando a gente terminou todo esse tempo de treinamento e que a gente foi para a China, quando a gente chegou na China, a gente era um grupo coeso. Era um grupo que se conhecia, que se confiava um no outro. Então a gente tirou de letra, bicho. E não foi fácil as coisas lá. Mas a gente estava treinado, lapidado para trabalhar e funcionar em grupo. Entendeu? Então, assim, é algo muito sério, é algo que funciona muito e tem que ser lidado com essa seriedade. Né? É uma atividade terapêutica que funciona, que pode ajudar, mas tem que ser feita da melhor forma. Senão se torna brincadeira. Bom, mas lembre-se, você pode fazer vários tipos. Semanalmente, cada um visando um objetivo, portanto, não se apresse em escolher apenas um objetivo e uma única ferramenta. A constância é o que sempre entregará os melhores resultados, de modo que seria ideal criar uma rotina para a aplicação dessas atividades. O que seria legal se a gente tivesse, vamos botar assim, se o Jonathan for esse cara que gosta de fazer as dinâmicas, eu tenho as dinâmicas e eu posso direcionar. E aí ele pode, todo um dia da semana do plantão dele, ele praticar essas dinâmicas toda semana, uma dinâmica diferente. Entendeu? Aí, porque vai reforçando esse hábito, né? Isso. Vai reforçando esse hábito de dinâmica. E aí a constância gera mais resultados do que essas dinâmicas esporádicas que só servem para acabar sendo brincadeira. Porque se eu faço dinâmica de vez em quando, vira distração, não é levado a sério. Agora, se eu faço dinâmica toda semana, religiosamente no dia, com um objetivo, e aí a pessoa já se prepara, hoje é dia de dinâmica. O que eu vou aprender com essa dinâmica? E aí ela já se auto-prepara para aprender algo da dinâmica. Porque nós funcionamos assim, com a preparação para aquela atividade. Atividades esporádicas, nem sempre a pessoa absorve tudo, tem que absorver, porque como é esporádica, ela não está preparada para aquela atividade. Vocês podem ver, ó, vocês chegam aqui, vocês
sentem muito na hora das atividades, um certo até cansaço, um desânimo na hora, e você não entende o que o terapeuta está falando quando você chega, porque você não está habituado naquele horário a absorver algum conhecimento. Depois de meses nessa rotina, naquele horário, você já está preparado para absorver aquele conhecimento. Aí sabe o que acontece nesse horário? Passa assim, ó. Porque você já está preparado para absorver aquilo. A gente chama de rotina, mas é preparação para um momento. No começo, eu não estou preparado, então aquilo é exaustivo, cansativo e demorado. Depois de um tempo que eu ensino a minha mente, que eu crio um comportamento, um hábito, daquele horário eu sentar para aprender algo, na hora que eu sento, meu cérebro já se prepara para aquilo, e na hora que eu vejo, acabou a palestra, caraca, hoje foi legal. Não, queridão, porque você começou a ter essa preparação para receber algo naquele momento. É simples assim, tá? Tem que existir a constância que dá mais resultado do que as simples reuniões esporádicas. Vamos conhecer, então, em alguma das ideias de dinâmicas que você pode implementar no grupo. Quem sou eu? Dinâmica de quem sou eu. Com foco no autoconhecimento, essa dinâmica visa proporcionar uma visão ampla sobre os participantes. Pode ser realizada em círculo ou ser formada por até 10 perguntas, como: qual é o seu propósito, como você se descrevia, quais qualidades destacaria em você e quais pontos você precisaria melhorar. É mais ou menos o que o Marco falou. Essa dinâmica aqui que eu estava fazendo um curso de técnico de segurança do trabalho, aí teve uma dinâmica na sala. Aí era essa dinâmica de quem sou eu, mas quem sou eu através do olhar do próximo. E aí como é que faz? Prende um papel nas costas de todo mundo. E aí todo mundo tem que escrever um adjetivo daquela pessoa. E, cara, vou te falar, na hora que você lê os seus objetivos, você já fica meio que... Você nem imaginava que as pessoas... Eu lembro que eu era representante comercial e eu trabalhava muito bem arrumado. E aí eu lembro que botaram que eu era elegante. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu estava me vestindo com tanta elegância, né? Porque eu era vendedor, mas eu era enjoado, andava, né, com calça de linho, com sapato, todo arrumado. E aí essas dinâmicas servem para me autoconhecer. Porque eu só consigo me autoconhecer através do olhar do outro. Entendeu? Então isso é uma dinâmica legal. Para aqui seria legal? Não. Mas é uma dinâmica para a empresa, aqui no nosso curso, se fosse um curso mais duradouro ou um curso lá fora, seria legal, né? Mas assim, é o que eu estou explicando. Cada dinâmica é para um objetivo numa situação. A gente precisa avaliar. Essa dinâmica seria legal aqui? Ah, não, porque pode ter pessoas ainda com esses comportamentos, né, maliciosos e corrompidos, e escreve alguma coisa no papel do rapaz, do amigo, que vai derrubar a autoestima dele, né? Por exemplo, naquele dia da formatura, chamaram o Pedro de Camila com o pai dele ali. O pai dele fez uma cara brava. Por isso que aí, vocês estão entendendo? Aqui não daria para fazer uma situação dessa, porque aí a gente pode ter um problema com o acolhido de derrubar a autoestima dele, né? Então, por isso que dinâmica tem que haver um discernimento de como fazer e qual dinâmica aplicar naquele grupo. As respostas seriam intercaladas, bom, como eu disse. Segunda dinâmica, eu queria, eu quero. Buscando mostrar a importância em uma postura positiva, a dinâmica consiste em acomodar a equipe em um círculo, com todos sentados confortavelmente. O gestor deve conduzir o grupo para um momento de reflexão. De olhos fechados, os colaboradores devem visualizar um objetivo, mentalmente, partindo da afirmação eu queria. No segundo momento, todos trocam de lugares e o processo será repetido usando eu quero como afirmação. E ao final, é recomendável reforçar como uma postura confiante nos aproxima dos nossos objetivos. Essa é excelente para aumentar o interesse, já que a ideia é visualizar o que busca.
Aí seria algo interessante aqui. O quê? Colocar as pessoas sentadas, aí fecha o olho e o que você queria. E aí você visualiza a minha família, meu emprego, uma nova maneira de viver, a minha recuperação. Você visualiza aquilo. E aí depois você troca de lugar e visualiza o que você quer. E aí você ajuda as pessoas a filmarem. Quando eu estava na Odorize, trabalhando na Odorize, não sei se vocês conhecem a Odorize, mas era um marketing de rede que existia no Brasil. Era um sistema de pirâmide. É igual a... Digital. Não, na época não era digital porque não tinha, né? Mas era um sistema de pirâmide. Tipo, a Herbalife veio da Odorize, veio dessa época da Odorize. E eu era palestrante da Odorize. E aí, nós ensinávamos as pessoas que a gente queria que produzisse a pegar fotos do que elas almejavam na vida e colocarem na parede do quarto, para todo dia elas visualizar o que elas almejam na vida. Dessa maneira, você focar no seu objetivo, se transformando numa pessoa mais produtiva. O Segredo fala sobre isso, o documentário do Segredo. Então, isso é muito verdade. Eu tinha uma foto de uma Ferrari vermelha no meu A quarto. força da mente no universo. O poder da força da mente no universo. Mas hoje em dia eu compraria uma branca. Outra dinâmica, Ilha do Tesouro. Você vai precisar de uma recompensa. Neste caso, algo palpável, como uma caixa de bombom, por exemplo. Em algumas folhas de jornal, posicione uma folha de jornal aberta na extremidade de uma sala e coloque a caixa de bombom em cima. Essa será a Ilha do Tesouro. Por outro lado, posicione uma folha de jornal aberta para cada dupla de colaboradores participantes. Cada dupla deve permanecer em pé sobre a folha de jornal e precisará chegar até a ilha, mas sem tocar os pés no chão, fora da folha de jornal. Pé no chão ou folha rasgada resulta uma dupla desclassificada. Para cumprir a atividade é necessário trabalhar em equipe. A sacada aqui é que a forma ideal de chegar ao destino é convidando outra dupla para trabalhar em conjunto. As duas duplas ficam em uma folha, passando a folha vazia para frente. E assim sucessivamente. Essa dinâmica eu já participei. Vocês entenderam? Aí é uma dinâmica que faz as pessoas, tipo a que eu fiz na outra turma. Porque as pessoas acham que tudo na vida é uma competição individual. E muitas vezes, para a gente vencer na vida, a gente depende do outro. E esse é o grande mistério. Olha só, eu falo isso muito. Se eu tenho um objetivo grande na minha vida de me tornar um presidente da empresa, e eu sou um funcionário, aí eu me torno um supervisor, e aí eu me torno um gerente. Mas eu ainda tenho que virar diretor, vice-presidente e até presidente. Se eu não gerar um supervisor bom como eu não tenho como virar gerente. Se eu não gerar um bom gerente para ficar no meu lugar, eu não viro diretor. Se eu não gerar diretor bom, eu não viro vice-presidente. E se eu não tiver um bom vice-presidente, eu não viro presidente. E a única maneira de eu virar presidente é se eu fazer todo mundo ao meu redor crescer junto. Eles crescem e me empurram para cima. Essa é a maneira mais inteligente de crescer em qualquer empresa, em qualquer negócio. Porque se você quiser derrubar todo mundo para alcançar, você não vai subir. Simplesmente assim. E se subir um dia alguém te derruba? Ó, já aconteceu comigo, tá? Experiência própria. Estava na unidade, era terapeuta, veio apareceu vaga para diretor. Eu era o cara mais capacitado para o cargo, só que não tinha outro terapeuta. E aí? Você não pôde sair do seu carro. Não pude virar diretor. Aí, mas só que eu não sou nenhum bobo. Eu já tinha, né, minhas cartinhas na manga para trazer os terapeutas e gerar terapeuta na unidade. E aí eu consegui colocar pessoas no cargo, claro que foi mais pessoas do que só eu era, e aí eu consegui me tornar diretor. Mas se eu fosse um cara mesquinho, que tivesse medo de perder o meu posto de terapeuta, eu nunca tinha gerado terapeuta assim, impedindo que eu me tornasse diretor. Não que seja essa a minha intenção aqui, tá?
Que realmente eu me frustrei sendo diretor. O que eu gosto mesmo é de fazer o que eu faço. Eu até larguei o meu emprego de diretor por causa de uma besteira, porque realmente eu já não estava mais satisfeito com o cargo. O que eu gosto mesmo é ser terapeuta. Isso realmente me preenche na minha vida. As dinâmicas, mais uma dinâmica. Carta para você no futuro. Essa atividade utiliza folhas de papel e caneta. O colaborador é convidado a refletir sobre o seu momento atual, visualizar um cenário de 60 dias, por exemplo, e escrever essa mensagem para o futuro. Na carta, deverá colocar os resultados que quer atingir e habilidades que quer desenvolver. Passando o período definido, o gestor entrega a carta aos membros da equipe, analisando a carta e os resultados. É chegada a hora de parabenizar as conquistas e programar novas ações para os pontos que ainda necessitam de melhorias. Essa é uma ótima para fazer para aumento de produtividade, mas também para motivação pessoal, já que a empresa pode ajudar os colaboradores e desenvolverem-se pessoalmente. Que tal fazer uma vez por mês, a cada 6 meses ou anualmente? E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, o que é o melhor que a gente pode fazer nessa questão de carta, de programação? Como que a gente usa dinâmica, essa dinâmica, hoje, numa instituição, e eu como terapeuta, na ressocialização? É porque às vezes é muito corrido, né, cara? Porque eu falo, a gente precisava de mais terapeutas e ser encarregados de menos pessoas para a gente entregar uma terapia de qualidade. Mas quando eu tenho a oportunidade de realmente preparar uma pessoa para a ressocialização, eu mando ela escrever o que ela vai fazer na ressocialização. Então você vai sair para a socialização, então bota no papel o que você vai fazer. Você vai botar no papel o que você vai fazer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, e aí, enfim, voltando para a unidade. E aí ela escreve e te entrega. Quando ela volta, você senta com a pessoa e fala, e aí, como é que foi essa programação? Entendeu? Isso você ensina a pessoa a seguir a programação, entender que se tem uma programação que eu estou querendo fazer, eu preciso cumprir. Por quê? E uma coisa que eu aprendi muito até há muitos anos, lá no Pastor Jorge, na minha primeira internação, lá era voluntário e a gente saía muito para ir na rua. E aí o Pastor Jorge sempre falava assim, gente, vocês vão ir no CAPS? É clínica, CAPS. CAPS, clínica. Não parem. Tracem um objetivo e cumpram ele. Cara, toda vez a galera parava. Incrível! Parecia que ele saia do bueiro e pegava todo mundo parado no lugar onde ele devia. Cara, ele sempre pegava. Mas velho. é comum quererem conversar, né? Não é muito comum quando não te verem quererem conversar? Não, os caras já faziam de propósito. Vão no CAPS, eu tô com um dinheirinho, eu vou parar para comprar um doce, eu vou parar para comprar um negócio, eu vou parar. E aí eles iam saindo do planejamento e se colocando em situação de risco. Que aí às vezes o cara quer comprar um cigarro, em vez de comprar na padaria, entra no bar. E aí com um cara que não pode usar cachaça. Aí na hora que vê um já bebeu, já comprou um cigarro, já comprou uma cerveja. Sempre dava problema. E aí eu era um cara que eu era muito caxias nisso, e eu não parava. E eu era motorista, aí que eu não parava mesmo. Todo mundo ficava com raiva de mim, porque eu não parava em lugar nenhum. Que era na risca, velho. Era casa, CAPS, ou casa onde fosse, de lá para cá. Porque toda vez que alguém parava, ele aparecia e pegava no pulo. Entendeu? E eu sempre fui assim. Então, olha só. Se eu entendo que eu preciso corrigir meus comportamentos e que eu preciso me proteger de mim mesmo, então eu preciso de fazer uma carta dessa quando eu for embora. Quando eu for embora, eu vou escrever meu plano diário, né, meu cronograma diário. Eu vou acordar, eu vou tomar café, eu vou trabalhar, depois do trabalho eu vou para academia eu vou vir para casa, de segunda a sexta-feira, sábado eu vou fazer isso, aquilo. Todo dia eu mentalizo e faço aquilo. E eu não mudo meu caminho, porque dessa forma eu me blindo de eu me colocar em situações erradas, em lugares errados, com pessoas erradas e tomar decisões erradas. Se autoprogramar para fazer. Exatamente. Então, essas dinâmicas que eu posso fazer individualmente, para mim, me ajuda. Entendi. Entendeu? Me dando foco nas coisas. Para encerrar, tem aquela passagem daquele filme Alice no País das Maravilhas,
que a Alice estava lá no País das Maravilhas andando, né? E tinha um gato na árvore. Vocês lembram dessa imagem? E aí o gato pergunta, aí ela pergunta, para onde você está indo? Ela pergunta para o gato, gato, esse caminho vai para que lugar? Vai para onde? Aí ele falou, mas você está indo para onde? Ela falou, não sei. Ele falou, bom, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você ficar andando na rua sem objetivo, qualquer caminho, uma hora te pega e te leva para o caminho errado. Então, como nós já somos uma pessoa que precisa realmente lapidar, corrigir e focar no nosso objetivo, nós temos que ter esse foco de nunca estar andando vagamente pelo mundo, e sim com objetivos traçados e ser criterioso e catedrático e Caxias nisso. Seguir o meu plano diário na risca, para não dar oportunidade de que nada aconteça. Essa é a melhor dinâmica para nós que estamos em recuperação. E isso sempre vai funcionar com muito êxito. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu, obrigado aí. Última aula da semana. Tamo junto, galera. Valeu, Bahia. Valeu, Liliane. Hoje a galera online tinha pouca gente.